Eu desejo cumprimentar a todos com um bom dia na paz do Senhor. Eu quero dizer que para mim é uma alegria e uma honra poder estar aqui para compartilhar essa terceira lição do nosso segundo trimestre de 2020, ano que iniciou um pouquinho tribuloso, digamos assim. E por isso estamos inovando. Esta é minha primeira aula. Eu peço que vocês me perdoem algum erro, ou se não ficou do agrado de vocês, mas nós estamos aqui para honra e glória do Senhor. Então, vamos à nossa aula de hoje. A nossa lição tem como título Obediência e Adoração. E o nosso destaque diz assim: Deus disse: Este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Mateus 15, 8 e 9. No primeiro tópico da nossa lição, nós vamos estudar um pouquinho da história de Ananias e Safira, sobre a mentira que eles contaram e as consequências desta mentira. Nós vamos ver também com que intenção esse casal fez isso e qual o motivo que os levou a tomar esta decisão. A Bíblia nos diz que Deus leva em conta a motivação do nosso coração. Até mesmo quando nós damos uma oferta, essa oferta deve ser dada para agradar a Deus e não para ser vista e louvada pelos homens, assim como faziam os fariseus no Novo Testamento, que Jesus combateu com energia e vigor a hipocrisia dos fariseus. Então, no segundo tópico, nós vamos aprender sobre as bênçãos decorridas da obediência, como, por exemplo, a atitude de Abraão com Isaac no Monte Moriá. E já para finalizar, nós vamos aprender um pouquinho sobre um assunto que está fora de moda, que é pouco falado, pouco estudado, até mesmo no meio cristão. Nós vamos falar sobre honra, sobre o que é honrar, a quem nós devemos honrar e como nós devemos honrar. Então, esses são os 3 tópicos da nossa lição. Vamos já para o tópico 1 e a história de Ananias e Safira, que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 1 ao 16. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, como vocês sabem, nós temos a história da igreja primitiva, que as pessoas viviam em comunhão, tinham tudo em comunhão. No capítulo 4 e verso 32 de Atos, diz assim: E era o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram em comuns. Então nós vimos que lá na história da igreja, no livro de Atos, as pessoas tinham tudo em comum e vendiam as suas propriedades e traziam dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. Já ali no finalzinho do capítulo 4, nós vimos Barnabé fazendo isso.
vendendo sua propriedade, doando o dinheiro à igreja. Em seguida, então, no capítulo 5, não sei qual foi a motivação, qual foi o motivo que levou Safira e Ananias a tomar essa decisão, mas nós vimos que Ananias e Safira tomaram essa decisão de vender também a sua propriedade e trazer o dinheiro para os apóstolos, para a igreja. Porém, o que eles fizeram? Eles combinaram entre si, os dois, que venderiam a igreja por um valor e diriam que por outro valor tinham vendido. Então, nós vamos ver que Ananias e Safira, eles mentiram, por isso que eles morreram. E por que isso aconteceu? Certamente não foi por eles terem entregado um pouco só do dinheiro conseguido com a venda da propriedade, mas certamente o castigo foi pela motivação do coração dos dois. John Stott é um pastor e escritor, ele diz assim: Pedro não denunciou a falta de honestidade de Ananias e Safira. Pedro, eles terem trazido apenas uma parte do dinheiro. Pedro denunciou foi a falta de integridade deste casal. Eles trouxeram somente uma parte do dinheiro e fingiram que estavam doando todo o dinheiro. Então, eles não eram avarentos, eles eram mentirosos. E o que eles queriam com isso? Eles queriam prestígio, eles queriam crédito diante da igreja. Eles queriam conquistar uma reputação que eles não tinham direito. E por isso eles contaram uma mentira deslavada. E a motivação desse casal ao dar dinheiro não era de ajudar os pobres, os necessitados, de que não houvesse necessidade nenhuma entre os irmãos, mas sim a motivação, o que fez eles entregarem essa parte do dinheiro era inflar o próprio ego, ou seja, hipocrisia. Hipocrisia. Jesus usou várias vezes esse termo quando Jesus falava com os fariseus. E o que é hipocrisia? Hipocrisia, ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos e intenções. Mateus 23 e 28 diz: assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Neste capítulo, Jesus fala duramente aos fariseus hipócritas. E por isso, todo o capítulo 23 de Mateus é conhecido como o capítulo da crítica aos fariseus. Então, Ananias e Safira morreram por causa da mentira, da hipocrisia. A consequência dessa mentira foi a morte dos dois. E já no tópico 2, nós vamos ver então a história de Abraão. A história de Abraão começa lá em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus convoca a Abraão. Deus diz a Abraão: pega os teus pertences, pega a tua esposa e saia da tua terra, da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. E então, Abraão tem na Bíblia uma longa história de comunhão, de intimidade e
principalmente de obediência a Deus. Abraão ficou conhecido como pai de muitas nações. Abraão ficou conhecido como pai de muitas nações por causa da bênção recebida justamente decorrida da obediência de Abraão. Então, desta amizade de Deus com Abraão, surge a promessa de que Abraão teria um filho com Sara, e desse filho sairia uma grande nação. E apesar de Abraão ter querido ajudar a Deus, ou melhor, Sara, na verdade, com o passar do tempo, a promessa não se cumpria e ela quis dar uma ajudinha para Deus, entregando sua serva Agar para Abraão. E desta união nasceu Ismael. Porém, passado um tempo, Deus deu a Abraão um filho que ele tinha prometido a Abraão e Sara, Isaque. Isaque é o filho da promessa. E a Bíblia diz que quando esse menino já estava grandinho, Deus pediu ele sacrifício a Abraão. E a Bíblia nos diz que Abraão não negou Isaque em sacrifício a Deus. Fez tudo o que Deus o havia ordenado. E por isso, Abraão ficou conhecido como pai da fé. Então, nós sabemos que, vocês sabem da história também de Abraão e Isaque, que quando Abraão levou o seu filho Isaque para sacrificar no Monte Moriá, ele, quando chegou lá perto, ele disse a seus servos: fiquem aí, que eu e o menino iremos até lá em cima adorar e voltaremos. Notem que eu disse voltaremos, porque Abraão falou isso porque ele tinha tanta certeza, ele tinha convicção de que se ele tivesse que sacrificar o filho dele, Deus seria poderoso para ressuscitar esse filho e cumprir esta promessa na vida de Abraão. Isso fez Abraão conhecido como pai da fé, porque Abraão não duvidou que Deus teria poder até mesmo para ressuscitar Isaque e cumprir a promessa de Deus na vida dele. E com isso nós aprendemos que obedecer a Deus resulta em bênção. E vocês sabem o final da história, que quando Abraão levantou o cutelo para matar Isaque, Deus disse: não faça isso. Deus já tinha providenciado um cordeirinho para ser sacrificado no lugar de Isaque. Mas isso nos diz que obedecer a Deus resulta em bênçãos, assim como a mentira tem consequências na vida das pessoas, a obediência também traz coisas boas para nossas vidas. Precisamos sempre obedecer. Amém? Bom, então vamos agora para o nosso último tópico da nossa lição, que nós vamos falar sobre honra, sobre o que é honrar. Honrar, de uma maneira bem simples, quer dizer ter um grande respeito por alguém, um respeito tão grande que te permita enxergar as qualidades dessa pessoa. E quem nós devemos honrar? A Bíblia diz que nós devemos honrar os pequenos, os fracos, as pessoas menos favorecidas e todos aqueles, os mais pequenininhos. Esses
que nós devemos honrar? Honrar é o que Jesus fez lá em João 13, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, deixando assim um exemplo a ser seguido. Nós podemos dizer então que honrar é homenagear, é uma forma de homenagear uma pessoa, demonstrando o nosso respeito por ela. É uma forma de demonstrar o nosso respeito por essa pessoa. Isto é honrar. E como é que nós podemos honrar as pessoas com o nosso comportamento, por exemplo? Nós podemos honrar as pessoas com o nosso comportamento sabendo nos comportar de maneira adequada em cada local que nós nos encontramos. Por exemplo, na igreja, como é que nós devemos nos comportar? Com reverência, porque a igreja é a casa do Senhor. Na escola, como é que nós podemos nos comportar na escola? Com a nossa educação e principalmente com a nossa atenção. Nós honramos os nossos professores. No ônibus, como é que nós honramos as pessoas? É quando nós estamos no ônibus sentado e entra uma pessoa mais idoso, entra um deficiente, entra uma senhora grávida. Nós nos levantamos do nosso lugar e nós deixamos para que essa pessoa ocupe esse lugar. Assim, nós estamos honrando essas pessoas. E quando nós honramos as pessoas, nós estamos honrando ao Senhor. E vamos ver mais alguns exemplos de honrar ao Senhor com o nosso dia a dia. Como é que nós podemos honrar a Deus no nosso dia a dia? Nós podemos honrar a Deus agradecendo. Agradecer é uma ótima maneira de nós lembrar um pouquinho assim do que Jesus fez por nós e faz todos os dias. Agradecer é a maneira que nós temos de honrar a Deus. E daí tu diz assim, Prof. Ivete, não tem muito de que agradecer na minha vida. Tem, vou te provar que tem muito que agradecer. De manhã cedo, quando você abre o olho, quando você acorda, a misericórdia do Senhor já se renovou na tua vida nesse dia. Então você tem que agradecer porque você está viva, porque você dormiu a noite passada, porque você tem saúde, porque você tem paz, porque você tem família, porque você tem trabalho, porque você tem irmão, porque você tem pai, você tem mãe, você tem casa, comida. Meu Deus, é uma infinidade de coisas que nós temos para agradecer todos os dias. Todos os dias. Como é outra maneira que nós podemos honrar a Deus? Perdoando. Perdoando. Deus perdoou os nossos pecados através de Jesus Cristo na cruz. E nós, como cristãos, nós temos obrigação de perdoar também. Aliás, a oração do Pai Nosso diz assim: Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E nós podemos mentir? Não, né? Ai, prof, mas é difícil perdoar, eu não sei como fazer. É verdade, é difícil perdoar mesmo. Mas quando a gente não sabe o que fazer, a gente dobra o joelho e diz: Senhor, eu quero te obedecer, eu quero fazer a tua vontade, me ajuda, me ensina a perdoar. Porque o perdão, assim como o amor,
não é um sentimento. Perdão é uma decisão que nós tomamos. Nós decidimos perdoar. Por quê? Porque eu sou cristã, eu preciso ser imitadora de Cristo. E quando nós tomamos esta decisão e nós colocamos na presença de Deus, Deus nos honra, Ele nos ensina, Ele nos mostra como nós podemos fazer isso. Como mais nós podemos honrar ao Senhor? Sendo generosos. O verdadeiro amor se expressa em ações. Quem é generoso demonstra amor pelos outros. Generosidade é dar. Todos nós sabemos daquele versículo lá em João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira e deu. Deus amou e deu. Deus amou e demonstrou. Então, nós precisamos também demonstrar. As coisas não podem ser só nossa, só minha. Eu preciso compartilhar como faziam na igreja primitiva. Como mais maneiras de honrar a Deus? Sendo honesto. Deus ama a verdade. E para nós honrar a Deus, nós precisamos ser verdadeiros. Se Deus ama a verdade, nós honramos Ele quando nós somos verdadeiros. Nós honramos a Deus quando nós honramos pai e mãe. Muitos filhos desprezam ou rejeitam o conselho dos pais por achar que eles estão ultrapassados, né? Mas o que a Bíblia diz? Honra teu pai e tua mãe para que te sejam acrescentados os teus dias aqui na terra. Honra, obedece teu pai e tua mãe. E eu gostaria de ter mais tempo para falar sobre isso, mas vamos falar sobre honrar as autoridades também, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo uma grande crise no mundo. A Prof. Ivete vai pedir para vocês, se vocês não oram ainda pelas autoridades, comecem ontem já a orar pelas autoridades. Orem pelo presidente, orem pelo governador, orem pelo prefeito, pelos vereadores, pelos deputados. Peçam a Deus que dê sabedoria a eles, para que eles possam tomar boas decisões nesses momentos. Nesse momento que nós estamos vivendo essa crise, de coronavírus, que atingiu o mundo inteiro, nós precisamos orar, nós precisamos honrar mais do que nunca as nossas autoridades, orando para eles, para que Deus capacite eles, para que Deus ilumine eles, para que achem uma vacina para esse coronavírus, para que Deus capacite eles a tomarem boas decisões nesse momento de crise. Tá? Então, a nossa lição de hoje é isso. Eu quero desejar para vocês um excelente domingo a todos. E não esqueçam, lavem bem as mãozinhas e usem máscara, tá bom? Até a próxima.